Fala concurseiro, fala concurseira, Daniel Valrave aqui. Hoje nós vamos fazer uma revisão final para o concurso Secretaria de Educação do município de Fortaleza, o concurso para professor pedagogo, que será feito no dia 14 de agosto, amanhã, né? Hoje é a revisão de véspera que nós vamos trazer aqui para vocês, para chegar amanhã detonando tudo em raciocínio lógico matemático, que é a nossa especialidade aqui, beleza? Então, fica com a gente aí até o fim. Essa revisão ela está totalmente baseada no domingo passado, que foi o concurso do mesmo órgão para professor de áreas específicas. Então, essa revisão, nós elaboramos algumas questões baseadas nesse último concurso de domingo passado, porque acreditamos que será mais ou menos no mesmo estilo de questões, né? Pois o edital era o mesmo para os dois cargos. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos começar aqui as questões. Vamos lá. Primeira questão. Em uma escola localizada no município de Fortaleza, toda vez que os alunos praticam educação física, eles são aprovados em matemática. Neste cenário, qual das seguintes sentenças está correta do ponto de vista da lógica formal? Bom, questãozinha de lógica, introdução ali, né? A lógica. Vamos lá. Toda vez que os alunos praticam educação física, eles são aprovados em matemática. Bom, beleza. Isso aqui é o mesmo que um condicional. Qual condicional? Se os alunos praticam educação física, então eles são aprovados em matemática. É a mesma coisa, logicamente falando. Bom, então o item A. Se eles praticam educação física, eles foram reprovados em matemática. Isso aqui vai totalmente o contrário do que diz o enunciado da questão, né? Essa expressão aqui é totalmente o contrário do item A, porque ela diz o quê? Se os alunos praticam educação física, eles são aprovados em matemática. E o item A está dizendo que eles são reprovados. Então, já descarta o item A. Não é. Item B. Se eles não praticaram educação física, eles podem ter sido aprovados ou reprovados. Bom, este item B nos parece ser o gabarito, né? Pois é o seguinte. Se eles praticam educação física, então eles são aprovados. Mas se eles não praticaram educação física, e aí? E aí é o seguinte, eles podem ser aprovados ou reprovados, né? Não podemos dizer que se eles não praticam educação física, eles serão aprovados. E nem podemos dizer que se eles não praticam educação física, eles serão aprovados ou reprovados. Não podemos dizer. Então, podem ser, ou seja, o podem é uma possibilidade, né? Não necessariamente deve acontecer. Eles podem ser aprovados e também podem ser reprovados. Então, item B é o nosso gabarito. Vamos lá, item C. Se os alunos foram aprovados em matemática, com certeza praticaram educação física? Bom, não necessariamente, né? Não necessariamente. A questão diz que se pratica educação física, é aprovado. Mas não quer dizer que se for aprovado, praticar educação física. Não. Podem ter sido aprovados por outras formas, né? Item D. Se os alunos não foram aprovados em matemática, eles podem ter praticado educação física? Bom, não. Pois, se eles não foram aprovados em matemática, significa que eles não praticaram educação física. Porque se eles praticaram educação física, a questão fala, ó, se praticar educação física, eles serão necessariamente aprovados. Ou seja, se eles foram reprovados, né, se eles não foram aprovados, eles não podem ter praticado educação física. Então, item D também descarta. Realmente é o gabarito B. Próxima questão. A argumentação dedutiva busca, a partir de uma regra e de uma premissa, chegar a uma conclusão. Considere como verdadeira a seguinte regra. Sempre que os alunos participam da aula, os professores ficam felizes. Qual dos seguintes itens expressa uma argumentação dedutiva válida? Bom, vamos lá. Vou transformar isso aqui também em sigla. Sempre que os alunos participam da aula, os professores ficam felizes. Seguinte. Significa que se os alunos participam da aula, então os professores ficam felizes. É a mesma coisa. Então eu vou escrever dessa forma. Ó. Bem aqui. Se os alunos participam da aula, então os professores ficam felizes. Ficam felizes. É isso que a questão diz. Aí, vamos lá, né, do ponto de vista lógico, qual o item correto. Bom, eu vou na ordem. Ó. Item A. Os alunos participaram da aula. Portanto, os professores ficaram tristes. Bom, seguinte.
Bom, então diz aqui no item A que os alunos participaram da aula. Portanto, na linha de baixo aqui, portanto, os professores ficaram tristes. Ficar tristes é uma negação de feliz, não é isso? É o contrário de feliz. Então, ficar triste é não ficar feliz. Então, negou o ficar feliz. Então, professores ficaram felizes, na verdade, não ficaram, né? Negação disso. Isso que diz no item A. Bom, seguinte, vamos ver se isso aqui bate, né? Como é que a gente analisa um argumento? O argumento a gente tem as premissas, é como se isso aqui fosse a primeira premissa, isso aqui a segunda premissa e isso aqui a nossa conclusão. E aí a gente vai ver premissa por premissa e a conclusão e ver se as proposições estão batendo, né? Se não há nenhum paradoxo, se não há nenhuma contradição. Vamos ver. A gente tem que tirar como premissa de que isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro e isso aqui é verdadeiro. Tudo é verdadeiro, ou seja, isso aqui, essa primeira proposição aqui é verdadeira, essa segunda aqui também é verdadeira e essa terceira é verdadeira. Quando a gente vai analisar argumentos, a gente faz isso. Aí vamos lá. Se essa aqui é verdadeira, eu vou colocar aqui um verdadeiro, né? É uma proposição simples. Se é verdadeiro, então a proposição simples é verdadeira. Bom, se isso aqui é verdadeiro, a sua negação, que está bem aqui, ó, tem que ser falsa. Não é isso? É a negação disso. Ó. Se isso aqui é verdadeiro, a negação é falsa. Por que a negação? Porque aqui nós temos um não. Se a gente tira o não, que está bem aqui, isso se chama negar a proposição. Então a gente nega ela. Se a proposição aqui é verdadeira, a sua negação é falsa. Bom, no conectivo condicional, quando temos o antecedente verdadeiro e o consequente falso, a gente chega em uma proposição composta falsa. Então, se o nosso consequente é falso aqui, ó, necessariamente esse aqui tem que ser falso também. Porque se esse aqui for verdadeiro, isso aqui vai ser falso. Mas nós sabemos que isso aqui é verdadeiro. Ó. Nós colocamos bem aqui, ó. Isso aqui é verdadeiro. Então, tem que ser falso. Se esse é falso, esse é falso. E o que é que ele diz aqui? Ó? Os alunos participaram da aula. Ó, os alunos participaram da aula é falso. Tá vendo? Se isso aqui é falso, isso aqui não pode ser verdadeiro. Isso aqui será falso. Ou seja, há um paradoxo aqui, há uma contradição. Ó. A mesma coisa está dizendo que é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, não pode. Então, item A já não é o nosso gabarito. Agora, eu vou apagar aqui para colocar aqui o item C. O item B. Bom, primeira premissa, segunda premissa, conclusão. Os alunos não participaram da aula. Os alunos não participaram da aula. Portanto, os professores ficaram tristes. Conclusão, os professores ficaram tristes, que é o mesmo que não ficaram felizes. Bom, vamos lá. Primeiramente, ó, aqui é verdadeiro, não é isso? Outra cor, né? Vou colocar um vermelho. Isso aqui é verdadeiro. Porque aqui é verdadeiro, então isso é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, a sua negação é falsa. E mais uma vez, conectivo condicional, se o consequente é falso, para tudo ser verdadeiro, o antecedente não pode ser verdadeiro, tem que ser falso. Se você tem dúvida aí com tabela verdade, também temos um vídeo aí em cima, clica sobre tabela verdade, beleza? Para ficar tudo esclarecido. Vamos lá. Então é o seguinte, se isso aqui é falso, significa que isso aqui é verdadeiro. Ó, se isso aqui é falso, a negação disso está bem aqui, ó, neguei. É verdadeiro. Se isso é falso, é verdadeiro. Bom, então aqui ó, conseguimos chegar a um argumento válido. Ó. Porque ó, verdadeiro, não houve nenhum paradoxo, nenhuma contradição. Aqui também verdadeiro, isso aqui continua verdadeiro. Aqui verdadeiro, verdadeiro. Então, ó, os alunos não participaram da aula. É verdadeiro. Portanto, os professores ficaram tristes, não ficaram felizes. Também é verdadeiro. Então, item B é o nosso gabarito. Vamos lá, terceira questão. Na lógica proposicional é comum atribuir letras para representar proposições e poder facilmente se referir a elas. Considere as seguintes proposições. João canta bem, João mora em Fortaleza, todos que moram em Fortaleza não sabem cantar. Vamos lá. Podemos afirmar corretamente que
É possível que as proposições P, Q e R sejam verdadeiras? Bom, é possível que isso seja verdadeiro? Vamos analisar. João canta bem. João mora em Fortaleza. Ó, se isso aqui for verdadeiro, isso aqui, né? É o que está dizendo o item A. Vamos lá, João canta bem, beleza. João mora em Fortaleza, beleza. Todos que moram em Fortaleza não sabem cantar. Opa, aí aqui há um paradoxo, há uma contradição. Por quê? Porque João canta bem e ele mora em Fortaleza. Mas na proposição R diz que todos que moram em Fortaleza não sabem cantar. Então, se João mora em Fortaleza, ele não sabe cantar. Mas João sabe cantar. Então, isso aqui não pode ser verdadeiro, tem que ser falso. Item B. No máximo duas dentre as proposições P, Q e R podem ser verdadeiras. Esse é o nosso gabarito, como vimos. Ó. Só podem duas verdadeiras, não podem ser as três. Ou tem que ser essas duas, ou então essa verdadeira e essa falsa. Aí pode ser. João canta bem? É falso. João mora em Fortaleza? Verdadeiro. Todos que moram em Fortaleza não sabem cantar. Pronto. Aqui também está batendo. Então, no máximo duas podem ser verdadeiras. Questão correta. Gabarito item B. Vamos lá, quarta questão. A disjunção exclusiva, o que é disjunção exclusiva? É o ou, né? Ou alguma coisa, ou outra coisa. Isso aqui é o disjunção exclusiva, que é representado por esse símbolo aqui. E é o que ele diz na questão. A disjunção exclusiva é uma operação lógica representada pelo símbolo, esse aqui, e cuja tabela verdade está indicada a seguir, que é a tabela verdade. Vamos lá. A expressão ou P ou Q é verdadeira se, e só se, ambas são verdadeiras. Vamos procurar na tabela verdade. Quando ambas são verdadeiras, isso aqui é falso. Mesma coisa aqui, ó. Aqui, né? Ambas são verdadeiras, aí isso aqui é falso. Não tem mais nenhuma com ambas verdadeiras. Então, esse não é o nosso gabarito. Apenas olhando a tabela a gente mata a questão. Item B. A expressão ou P ou Q é verdadeira se e só se ambas possuem valores lógicos diferentes. Bom, vamos lá. Valor lógico verdadeiro igual falso. Valor lógico verdadeiro, falso. Ou seja, valor lógico diferente, verdadeiro. Diferente, verdadeiro, igual, falso. Então, realmente, B é o nosso gabarito. Porque na disjunção exclusiva, somente quando as proposições, né? Somente quando ela tem valores lógicos diferentes, é que a composta vai ser verdadeira. Então, esse é o nosso gabarito, tá certo? Item C. A expressão ou P ou Q é falsa se e só se ambas possuem valores lógicos iguais. Valores lógicos iguais, ela é falsa se e só se ambas possuem valores lógicos iguais. Esse gabarito também está certo. Pois realmente é o que acontece. Quando são iguais, ó, valor lógico falso. São iguais, valores lógicos falsos. Ó. Então, o item B e o item C está com o gabarito correto, beleza? Então é um errozinho da questão aí, mas é isso, né? Dá para a gente entender. O item D, a expressão ou P ou Q é falsa, se e só se ambas são falsas. Ó, ambas são falsas e ela é falsa. Mas se e só se, não. Porque também na opção de as duas serem verdadeiras, pode ser falso também. Então, não é somente nesta hipótese. Então, tivemos dois gabaritos corretos aí, ó. Errozinho na questão. Mas, para a gente aprender como forma de revisar, dá para a gente entender aí. Vamos lá. Das alternativas abaixo, todas são proposições simples. Botaram preposições aqui, ó. Está errado. É proposições. Beleza? Todas são proposições simples, exceto João é padeiro, Maria joga basquete, vá até a saída, dourado é a cor do sucesso. Bom, vamos ver aquela que não é proposição simples. João é padeiro? Temos um verbo. Então, temos um verbo, não é imperativo, não é interrogativo. Então, sim, isso aqui é uma proposição. Nós queremos aquela que não é, então não é esse gabarito. Maria joga basquete? Também é proposição. Podemos atribuir valor lógico verdadeiro ou falso, né? O princípio primordial, digamos, o princípio essencial da lógica proposicional é poder atribuir valor lógico verdadeiro ou falso para as declarações, né? Para as sentenças. Então, podemos atribuir aqui? Podemos. Então, é proposição? Gabarito não é esse. Vá até a saída. Então, esse é o nosso gabarito. Por quê? Porque é o seguinte, nunca será uma proposição aquilo que está no imperativo.
Então, ó, o item C, vá até a saída, é uma declaração imperativa. Imperativa não pode ser proposição. Imperativa, interrogativa, opinativa, nada disso pode ser uma proposição. Então, gabarito C é o nosso gabarito. Dourado é a cor do sucesso, também proposição. Vamos lá. Na sequência de números 4, 8, 6, 12, 10, 20, 18, 36, 34. O primeiro termo, que é maior do que 100, é o número. Bom, vamos lá. Vamos primeiro entender essa lógica aqui, né? Vamos primeiro entender isso. Como que ele fez essa sequência de números aqui? Bom, vamos lá. Ó, se a gente reparar, do 4 para o 8, ó, ele aumentou 4. Do 8 para o 6, diminuiu 2. Do 6 para o 12, aumentou 6. Do 12 para o 10, diminuiu 2. Do 10 para o 20, aumentou 10. Do 20 para o 18, diminuiu 2. Do 18 para o 36, aumentou 18. E do 36 para o 34, diminuiu 2. Então, o que é que a gente nota? Ele faz o seguinte, ele sempre pega o dobro, né, multiplica por 2, depois subtrai 2. Multiplica por 2, depois subtrai 2. Multiplica por 2, depois subtrai 2. E por aí vai. Então, qual é o termo que é maior do que 100? O primeiro termo que é maior do que 100. Bom, 34. 34 vezes 2, né? Ou seja, a gente vai ter que somar aqui, ó. Vou trazer bem para cá. Vamos ter que somar 34 com 34. Dá quanto? Dá 68. E depois disso, a gente subtrai 2. Vou subtrair 2. 68 menos 2, 66. E agora eu tenho 66 e agora eu vou ter que pegar o dobro disso. Ou seja, vezes 2. 66 mais 66 dá, vamos lá, fazer devagarinho, ó, sem pressa. 66 vezes 2. 2 vezes 6, 12, vem 1. 12 vezes 6, 12, mais 1, 13. 132. Então, paramos aqui, pois ele quer o primeiro termo maior do que 100. É esse aqui. Porque o próximo já não é mais. Então, gabarito, item C. Vamos lá. Marcos escreveu um número inteiro positivo de 5 algarismos decimais, formado por algarismos distintos, e o escondeu. João tentou adivinhar o número. Ele sugere os seguintes números. Então, primeira sugestão de João: 12.345. Segunda, 87.139. Pronto. Marcos adicionou à tabela acima um asterisco ao lado de cada algarismo que está presente no número que ele escreveu, mas que está na posição errada. E adicionou 2 asteriscos ao lado dos algarismos que estão presentes e estão na posição correta. A tabela informada por Marcos ficou assim. Bom, vamos lá. Seguinte, nós temos aqui 5 números, não é isso? 5 números. Aí, ele diz que, ó, sempre que tem um asterisco, quer dizer, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Quer dizer que o número contém esse número, né, na expressão, porém está na ordem errada, na posição errada. Então, o 1 existe, o 3 existe, o 8 existe. E dois asteriscos quando o número existe e está na posição correta. Então, ó, o 7 está na posição correta e o 3 também. Aí o seguinte, o 1 existe, mas ele está na posição errada aqui, ó. Ele não pode ser aqui. E aqui também não. O terceiro número também não. Então só restou para cá 1. E o 8, ele estava no primeiro aqui, ó. O 8 estava no primeiro. Mas está na posição errada. Um asterisco significa que está na posição errada. Então só resta o 8 vir para cá. Então aqui só restou um número que a gente não... Por isso aqui não temos como descobrir qual é. Mas vamos para os anunciados. Item A. 07831. 7831 está certo. Mas aqui é um 0? Não. Por quê? Porque a questão diz lá, ó, que um número de 5 algarismos decimais, ou seja, maior que 10.000. Então, se eu colocar um 0 aqui, ele não fica maior que 10.000, então não pode ser o 0. Esse aqui não é. Esse aqui, ó, 67831. 67831. Esse aqui pode ser. Então, esse realmente é o nosso gabarito. Porque o item D já não é. Então, esse aqui é o gabarito, ó. Item C.
Agora vamos lá. Próxima questão. Os números 8, 24, 72 e 216 formam uma progressão geométrica, ou seja, uma sequência na qual a razão entre termos consecutivos permanece constante. Qual o primeiro termo da sequência que é maior do que 1000? Bom, vamos lá. Ó, nós temos 8, 24, 72, 216. A questão já nos diz que é uma progressão geométrica. Então, algum número que está sendo multiplicado aqui constantemente. Qual é esse número? Basta dividirmos. Ó. 24 dividido por 8 dá quanto? Dá quanto? Dá 3, não é isso? 8, ó. 8 multiplicado por 3, nós chegamos em 24. Então, se a progressão geométrica, a característica dela é essa, a característica dela é que temos a mesma multiplicação, a mesma razão. Ou seja, 24 para chegar a 72, também multiplicamos por 3. E 72 para 216, também multiplicamos por 3. Aí agora vamos multiplicar 216 por 3, porque a razão permanece. 3 vezes 6, 18. Vem 1. 3 vezes 3, ou 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. 3 vezes 2, 6. Então, vezes 3, 648. E, mais uma vez, multiplicamos por 3, até chegar em algum número que passe de 1000, que é o que a questão pede. 648 vezes 3. 3 vezes 8 dá 24. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. 3 vezes 6, 18. 18 mais 1, 19. Então, 1944 é o nosso número que a gente quer, porque é o primeiro número maior do que 1000 nessa sequência, que é item C. Vamos lá, próxima questão. Observe a seguinte tabela. Tabelazinha aqui. Queremos desenhar retângulos cujos lados estejam na direção vertical ou horizontal, ou seja, cada lado é paralelo a um dos lados da tabela, e que satisfaçam as seguintes propriedades. A união dos retângulos deve cobrir todos os números 1 da tabela e não pode cobrir nenhum dos números zeros. E os retângulos podem se intersectar ou se sobrepor. Qual a quantidade mínima de retângulos que precisam ser usados? Bom, os retângulos eles podem cobrir o número 1, por exemplo. Aqui, cobrir 1 aqui. Ó. Mas ele não pode cobrir o 0. A questão diz isso. Não pode acontecer isso. Ó. Não pode cobrir nenhum dos números 0. Então, apenas o número 1. Então, ele quer saber o número mínimo de retângulos. Bom, seguinte, vamos tentar adivinhar qual é o número mínimo de retângulos. Ó, eu posso ter um retângulo aqui. O número mínimo de retângulos significa o seguinte, que eu vou ter que fazer retângulos o maior possível, né? Maiores possíveis o tamanho do retângulo. Por exemplo, eu poderia fazer ó, um retângulo aqui, 2, né? Um retângulo aqui, 3, outro retângulo aqui, 4, outro retângulo aqui, 5. Eu poderia, mas aí não é a quantidade mínima. Por quê? Porque ó, eu dividi isso aqui ó, em um retângulo e outro retângulo. Eu poderia fazer um retângulo todo aqui, ó, que aí eu diminuiria a quantidade de retângulos. Então, eu posso fazer ó, um retângulo assim. Aqui é um retângulo. Eu posso fazer outro retângulo assim. E outro aqui. Então, um retângulo, 2 retângulos, 3 retângulos. Gabarito, item C. Por quê? Porque a gente não consegue nenhuma outra forma de diminuir a quantidade de retângulos. Não tem como. Não tem como. A gente pode tentar e não vai chegar a um número menor de retângulos aqui para encobrir os números 1. Então vamos lá, próxima questão. Questãozinha de raciocínio crítico. Raciocínio crítico, pessoal, é o seguinte, é pura interpretação de texto. São questões que envolvem interpretação de texto. Então, ler e refazer e interpretar texto é basicamente isso. Quando as questões trazem esse tipo de assunto, é basicamente isso. Vamos lá. Considere. As estatísticas criminais do estado de São Paulo relativas a abril apontam aumento em quase todos os crimes, com exceção dos homicídios, que caíram. O homicídio tem sido um importante termômetro da efetividade das ações públicas na segurança.
Sua queda refletiria o aumento do investimento no policiamento. Contudo, permanece sem resposta, o motivo pelo qual o investimento no policiamento não produz efeitos sobre os demais crimes. Essa compreensão passa pelo entendimento da lógica dos diferentes crimes. Considerando o contexto descrito no fragmento acima, qual das alternativas abaixo poderia justificar uma diminuição no número de homicídios, acompanhada de um aumento nas demais modalidades de crime, como latrocínio, roubo seguido de morte, furto, roubo, furto de veículos? Vamos lá, interpretar o texto. Item A. O policiamento reprime apenas os crimes mais graves, favorecendo a atuação dos ladrões de galinha que cometem. Bom, aqui a gente já pode ver que esse item está errado. Porque o policiamento reprime apenas os crimes mais graves? Não. Por quê? Porque a questão fala bem aqui que tem um aumento nas demais modalidades de crime, como latrocínio. Latrocínio também é um crime bastante grave. Roubo também. Furto também. Então, são crimes graves. Então, não é esse item. Item B. As ações públicas na segurança efetivam-se apenas nos grandes centros urbanos, e isso acarreta que os criminosos migrem para as cidades pequenas e médias do interior do estado. Também não, esse item aqui também não bate com a questão. Por quê? Porque a segurança pública efetiva-se apenas nos grandes centros urbanos? Não. Se for para o interior, também pode acontecer os crimes. Latrocínio, roubo, furto, homicídio também pode acontecer. Então, também não é este item. Item C. As organizações criminais estão mais sofisticadas, seguindo um modo de ação empresarial, que visa ao lucro. Consideram que os homicídios expõem os criminosos e não trazem ganhos financeiros. Bom, esse aqui é o nosso gabarito. Porque realmente é uma explicação plausível, não é isso? É uma explicação. Esses dois itens aqui não são explicações que se encaixam aqui, mas o item C sim. As organizações estão mais sofisticadas, né? Seguindo um modo de ação empresarial que visa um lucro, então eles consideram que os homicídios expõem os criminosos, por isso eles evitam cometer homicídios, né? Então realmente é uma justificativa plausível. Já o item D, a partir de abril, a metodologia na contagem de homicídios foi alterada. Nada a ver, o item não fala sobre isso, então já descarta este item aqui também. Então o gabarito realmente é o item C. Então, pessoal, terminamos aqui a última revisão, né? Amanhã é a prova aí, dia 14 de agosto, para o concurso Secretaria de Educação do município de Fortaleza. Hoje aqui nós revisamos raciocínio lógico matemático, que trouxemos algumas questões para revisar os assuntos que têm mais possibilidades, né, de caírem, baseados no domingo passado, que tivemos outra prova também do mesmo órgão. Então, você que está aí, que ficou até o final, eu agradeço aí, deixa o joinha, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, você que não é inscrito, ativa aí as notificações, beleza? E boa sorte amanhã, boa prova aí, que dê tudo certo. E até a próxima.